Pessoal, por algum motivo, eu acredito que tenha dado aqui novamente. Deu. Eu consegui conectar no meu, tá? Deu. Agora eu vou esperar o Igor se localizar aqui, tá bom? Deu novamente no meu perfil. É uma conspiração do Instagram. Isso, ó, rolou. Ô Rafa, ô Fuco, liga pro Igor. Ele não sabia fazer a live lá no dele. E diga pra ele voltar pra cá, que agora eu já conectei e não tenho acesso ao meu celular. Rafa ou Fuco, podem fazer esse favor? Por favor? E aí pedir pra ele voltar aqui e me solicitar? Obrigado, Rafa. Já vi que tu deu um ok aqui. Tá? Gente, seguinte, tá? Nós estamos iniciando aqui a terceira hora de live, ok? Estou aguardando o Igor entrar novamente. E aí nós continuamos. Enquanto isso, respirem, bebam uma água, enfim. Sejamos felizes e obrigado pelo retorno de todo mundo. Então, deu um calor agora. E espero que todos vocês estejam gostando. Enquanto isso, eu vou procurar o Igor aqui só para enviar a solicitação a ele. Não, ainda não entrou. Diga para ele, gente, que eu estou aqui. Por favor. Agora que já aumentou, que eu conectei novamente, aí ele só retorna para cá. Se quem estiver assistindo puder fazer esse favor, avisar o Igor que eu estou aqui. Ô Silvio, Rafa, liga para ele então, por favor, e avisa. Ah, o Rafa já avisou, né? Tá joia. Obrigado. Obrigado, gente. Aí, deu certo. O Igor voltou. Ok. Deu certo, deu certo. Tô conectando, tá? Ô, Igor, deu certo aqui novamente. Ah, que legal, que legal. Muito bom. Ô, Igor, agora é a minha vez. Eu vou lhe pedir um favor. Enquanto Fale. tu contextualiza o que nós conversamos em relação ao MDT, eu preciso fazer xixi, né? A gente está aqui há 2 horas, eu bebi já 1,5 litro d'água, tá bom? Peço um minuto, o banheiro é aqui ao lado, então contextualiza que Tudo eu bem, já estou voltando, tá bom? tudo bem. Pessoal, então, nós vamos chegando à última etapa da nossa conversa, onde nesse recorte nós tentamos amarrar a ideia da neurociência associada ao que o MDT traz de benefício aos nossos pacientes. É claro que a gente pode ter rompido um pouco com a expectativa, né? Porque nós não estamos falando aqui especificamente do MDT, até porque nós estamos ainda em formação no método, né? Eu tive a honra e o privilégio... Ah, tudo bem. Tive a honra e o privilégio de ser aluno do professor Liberato. Eu acho que o Léo Tive também. foi aluno do professor Liberato, foi aluno também do Do Vicente, Vicente, né? exímio profissional. Uma Eu grande fiz pessoa. 2 vezes, eu repeti um módulo com o Vicente, fiz 2 vezes, porque Sim, eu adoeci no meio de um, aí eu voltei para refazer. perfeito. Então, a nossa ideia aqui não é debater o módulo, o método em si, mas debater as ideias onde nós tenhamos, na verdade, a possibilidade de fazer a intersecção com a Exato. moderna Neurociência neurociência da da dor. dor. Exato. Bem, Léo, Vamos. eu queria que você, via de regra, o MDT, ele é bem conhecido por tratar pacientes com dor na perna, né? Quando eu fui procurar a formação para fazer, na verdade, é porque eu tinha uma grande dificuldade em trabalhar com esses pacientes. E o André, um dos idealizadores dessa live, né, que é meu sócio, meu amigo, foi meu professor, ele falou, cara, você precisa conhecer o modelo X, no caso era o MDT. E aí eu corri atrás e fui, fiquei encantado, achei fantástico, acho que a didática
do professor Liberato é insuperável, é um dos grandes professores que eu tive na vida, mas algo me deixava um pouco inquieto na minha cadeira. Eu queria tentar entender o porquê que aquilo acontecia. E até hoje eu tento entender. E isso me estimulou a fazer leituras, sobretudo a leitura dos clássicos, dos trabalhos mais antigos, me referindo especificamente ao MDT, e a fazer uma releitura, ou talvez uma reconstrução na minha mente, né, de como fazer de fato essa interlocução de uma abordagem que foi criada não exatamente no passado, mas há algum tempo atrás, com essa perspectiva mais moderna que nós temos, né? Essa perspectiva da educação continuada, do refino, da manualidade, né? E eu confesso que ainda estou na minha busca. Eu acredito que você também esteja na sua busca, afinal de contas são assuntos inesgotáveis, né? Mas o que eu acho que mais vale a pena na verdade, a construção dessas pontes. Eu acho que antes de construir muros, construindo pontes nós somos mais felizes, né? Porque a gente cria um diálogo entre diversas escolas. E eu relatei para você na segunda que eu acredito profundamente que as escolas de pensamento, elas têm muito mais de convergente do que de divergente. Né? O que precisa realmente ser feito é o diálogo, a interlocução, o respeito, sobretudo a pluralidade, né, de pensamento. Então, fiz só essa introdução para te falar o seguinte: eu fui atrás do MDT, a prioristicamente falando, por conta de pacientes com dor na perna. Eu sei que você está inquieto há algum tempo com esse raciocínio, sobretudo depois que você leu pela 28ª vez o capítulo de dor do Eric Kandel, né? E eu queria que você falasse para mim se há diferença ou não há diferença entre dor irradiada e dor referida. Primeiro, se há diferença ou não. Depois eu quero entrar com um quadro de um paciente clássico também com dor irradiada para a perna, ok? Mas que ele não seja um paciente agudo. Eu queria entender um pouco mais o comportamento, né, talvez do mecanismo num paciente já com alteração em sistemas. Um paciente cronificado, persistente. Tá. Segundo a literatura, há diferença. Dor referida é uma entidade, dor irradiada é outra entidade. Existem matérias-primas, ou seja, estruturas anatômicas em comum, mas são manifestações diferentes. Tá? Então, como uma regra, talvez a gente possa até usar o termo como uma regra geral, a dor referida, ou vamos até usar o termo que consta na literatura, a dor somática referida, ela é, Igor, percebida em regiões que compartilham a mesma inervação segmentar da fonte. Vamos chamar a fonte a gênese, a fonte causal. Como a dor somática não é causada por uma alteração direta na raiz nervosa, não há a presença, por exemplo, dos sinais neurológicos clássicos. Lembrando que ele pode ser para mais ou para menos. Mais clássicos, Claro, né? perfeito. Sensibilidade, força, reflexo, enfim. Qual é o detalhe? O padrão não é dermatomal. Então, comumente, o seu mecanismo do quê? O mecanismo da dor, vamos chamar de somática referida, usar o termo convencional, tá? Ele é entendido através de uma hipótese que eu falei para ti anteriormente, chamada hipótese da convergência de sinais, ou convergência das aferências em neurônios de segunda ordem, né? Lá na nossa medula, né? Aqui, né? Lá dentro da nossa medula espinal. Em contrapartida, a dor radicular, ela difere da dor somática referida tanto no mecanismo como nas características clínicas. Fisiologicamente, ela é uma dor evocada por exemplo,
descarga ectópica, que inclusive está presente numa amputação, né, de um segmento, e que acabam emanando ali no gânglio da raiz dorsal, ou na raiz dorsal, perdão, ou no gânglio propriamente dito. Então, Uhum. uma outra condição que vale salientar é o alerta que a falta de distinção entre uma dor referida e uma dor radicular pode levar a erros cruciais no diagnóstico Sim. e principalmente na má administração do quadro. Isso é. Isso, isso inclusive, não somente circunscrito à categoria de fisioterapeutas, né? Isso é super importante. A gente vê uma série de questões aí com outros profissionais que podem ser realmente complicadores, né? Gente, nós estamos conversando com uma entidade maior, chamada profissionais da saúde. Não estamos falando de uma classe específica. Então, quando conversamos sobre neurociência, neurofisiologia da dor, nós estamos conversando sobre uma seara, um campo que tange todas essas classes. Então, não estamos, né, conversando especificamente da fisioterapia, salvo quando entramos aqui no espectro do MDT, tá bom? Sim, perfeito. Ô, Léo, Oi. tem um trabalho, eu não vou me recordar exatamente a data, mas ele foi publicado recentemente pelo grupo do Mark Hancock, já notadamente conhecido nosso, e a primeira autora é a Tatiane Silva, salvo erro. E ela faz um trabalho onde ela aponta, por exemplo, a postura predispondo a recorrência, a recidiva de dor, sabe? Eu queria fazer um adendo para a gente não confundir recorrência com o caso da dor ser fator causal, tá? Então, ela fez um trabalho, um estudo bem complexo. É só vocês procurarem lá, deve ser Silva et al. 2018, 19 no máximo. E ela elenca no final que a postura ela pode predispor a recorrência de quadros dolorosos, né? E na live do professor Adriano Pesolato, diga-se de passagem, uma live muito, muito Maravilhosa. interessante. Fiquei às 3 horas, Tive por... basicamente, né? Foram 2 horas e Sim, 40. eu perdi uns 10 minutinhos porque meu celular, em um dado momento, ele acabou a bateria e meu carregador desapareceu. Mas foi uma live muito, muito interessante. Eu notei nos comentários, teve um colega que fez o seguinte comentário. Talvez essa questão da próxima postura ser a melhor, a próxima postura ser a melhor não é tão simples assim. Eu queria, já que estamos divagando aqui acerca de propriedades dentro da forma de tratar do MDT, e uma delas é a postura mantida, a gente pode usar isso como diagnóstico e até como intervenção. A gente usou aquele quadro do rapaz que ficou na posição da esfinge e teve uma melhora, com todo aquele apanágio, né, que nós debatemos. Eu queria saber a sua opinião. A próxima postura sempre é a melhor mesmo? Ou não? Rodrigo Osório, isso, acabou de colocar aqui. Já tive a oportunidade de conhecer lá de Belo Horizonte, um grande cara. Fala para mim sobre essa questão da alternância de postura. Por que isso seria talvez importante? Ou não? Estou só divagando. Vamos hipotetizar que num processo investigativo tendamos a crer que um mecanismo predominante de dor, por exemplo, seja nociceptivo. Uhum. Tá? Estou indo para o nociceptivo, que é o mais comum, tá, gente? Igor, se lembrarmos das subclassificações do tipo sustentado, né? Dei o exemplo para vocês do manter uma ativação
de um determinado segmento durante um determinado tempo, ou do tipo chamado ali tensional. Eu convido todos os colegas que estão assistindo a live a fazer a seguinte tarefa. Peguem o seu braço esquerdo, façam isso aqui, ó. Vai, Igor. Fique assim 30 minutos e depois converse. Olha só quem nos faz a honra. Dom Palmeiro. Palmeiro. Igor, fique com esse segmento durante 30 minutos dessa forma. Qual é a probabilidade? Eu não estou falando de um raciocínio linear, tá? Falando que vai acontecer. Eu estou fazendo uso do raciocínio probabilístico. Qual é a probabilidade de gerar algum grau de incômodo, de desconforto? Ou alguns indivíduos classificar como dor? Bastante alto. Tá? O que acontece se retirar o segmento dessa posição? Alívio. Tá? Alívio pensando no fundamento da neurofisiologia, com base no quê? Provavelmente esse quadro, ele remeteria a um quadro de dor predominantemente nociceptiva, com características tensionais. E inflamatórias não química, né? Eu particularmente... Química não inflamatória. Eu particularmente classificaria como nociceptivo misto, né? Uma classificação intrínseca mista do grupo. Ou seja, uma dor do tipo tensional, a manutenção de postura, gente, que não é mais um estímulo somatosensorial. E sim, você está ativando o nociceptor. Ou mais. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ande de moto, como eu fiz uma viagem de 4.000 quilômetros, e queira andar 100 quilômetros a 120, 100 quilômetros de distância, a 120 quilômetros por hora, sem jaqueta, para ver o que acontece quando você para. Tudo que encosta na pele é sensível. O italiano que inventou a tortura chinesa, que foi rotulada como chinesa, foi um retrucar da invenção do macarrão, já que houve uma briga, cada um levou um título de uma coisa. O italiano que inventou a tortura chinesa, com base nisso, na somação temporal. Aquele estímulo incessante, contínuo, capaz de sensibilizar uma via. Então, basicamente, o fato de modificar, eu particularmente não sei qual foi a fundamentação do indivíduo que propôs a frase genial de que a próxima postura é a melhor postura, a melhor posição é a próxima, né? Mas qual foi a fundamentação biológica do processo? Partindo de princípios básicos de neurofisiologia, eu acho muito interessante. Então você deixa de sensibilizar um sistema, lembrando que muitas vezes existem indivíduos que são um solo fértil para a dor florescer. E às vezes uma manutenção exacerbada era um input mínimo necessário que ele estava esperando para a chuva, a gotícula, conseguir marcar aquele território. Tá? Então, é basicamente nesses raciocínios. As subclassificações da nocicepção, do tipo de manutenção, tensional ou termo que vocês queiram cunhar, com o químico não inflamatório, porque para uma estrutura estar numa determinada posição, se não é numa condição de passividade, existe ativação. E esses outros mecanismos, né, que envolvem uma somação temporal ou espacial, que até um asterisco que eu gostaria de colocar aqui, assim como alodínia, hiperalgesia e sensibilização central, não são exclusivas de condições patológicas. Eu sempre dou esse exemplo no curso que ministro sobre dor, do carinho somação temporal. Eu namoro a Alice faz 8 anos. E no início do meu relacionamento, eu recebia o carinho, que era o carinho de corpo todo, aquele carinho prazeroso, sabe, que arranha aqui e ali, e são estímulos diferentes. Hoje, quando a gente pede um carinho, é aquele que faz assim, ó, a mão para aqui e fica. É o escavador, dá 1 minuto e meio, 2, sensibiliza a via. É ruim, começa a incomodar. Estímulos sequenciais num limiar similar acabam
congestionando essas fendas sinápticas. Né? Então, talvez eu tenha divagado um pouco além da resposta, mas acredito que seja essa linha de raciocínio, Igor. Sim, perfeito. Eu consegui te responder ou eu fugi muito? Não, sim, eu estava prestando um pouco atenção aqui Tá. nas interações. Você me lembrou muito o capítulo que o Robert Lentz, lá dos 100 100 bilhões milhões de de neurônios. neurônios, ele dedica a leitura do Princípios da Neurociência do Eric Kandel, Chips onde ele neurais? fala da plísia californiana, Tá. a lesma, onde ele faz o experimento da sensibilização, né? Léo, eu acredito que a gente caminhe mais para o final da nossa fala. E eu queria convidar todos a uma reflexão profunda e, sobretudo, você, que agora é o portador da voz. Pensa comigo, cara. Se fosse para a gente encerrar essa live aqui agora, além das suas considerações finais, eu queria que você me desse uma explicação. Eu acho que eu mereço e acho que o mundo merece essa explicação, que foge um pouco do campo da neurociência, mas que tem a ver com neurociência e tem a ver com dor. Se nós temos sistemas de classificação tão organizados, se nós temos, dentro dos sistemas de classificação, abordagens e intervenções tão sutis, tão interessantes, onde eu consigo mudar a minha realidade no meu consultório, você consegue mudar a sua realidade aí no seu consultório e outros colegas nos seus respectivos consultórios. A tecnologia avançando dia após dia, daqui a um tempo, não surpreenda-se se a imagem de ressonância magnética funcional for tão comum quanto a nossa imagem de ressonância magnética, tão danosa aos pacientes com dor. Nós temos aí, publicado pelo Joseph Dillerman, em 2016, um trabalho onde ele mostra o gasto com o custo, né, com o tratamento de dor lombar de 96 a 2013, em 87, 84 bilhões de dólares. Tá? Eu estou falando bilhões e de dólares. Né? Foi a terceira causa de mais gastos nos Estados Unidos nesse período, perdendo para diabetes mellitus do tipo 2, que estava em primeiro lugar, com gasto de 104 bi de dólares. Então, veja bem, uma doença complexa e grave como a diabetes, que está em primeiro lugar, está com 104 bi de gastos nesse intervalo de tempo. A dor lombar, que é uma condição dolorosa musculoesquelética, com um prognóstico favorável, já descrito numa maravilhosa revisão sistemática de estudos de coorte, publicado num jornal canadense, capitaneado pela professora Lucila Costa, onde ela fala que esse quadro ele tem uma melhora abrupta em até 6 semanas. Por que, Leonardo? Com tanta coisa boa, a gente está perdendo essa guerra, pelo menos desde 1990, quando o Global Burden of Disease aponta a dor lombar e cervical como a grande soberana dos anos vividos com incapacidade. 1990, 2005, 2015, salvo erro. E agora, provavelmente, em 2025, nós ainda estaremos lá no topo, atestando o nosso pouco alcance. Como é que você me justifica isso? Com tudo isso que a gente já sabe, a gente sabe da questão do estilo de vida, a gente sabe do sono, a gente sabe que o exercício é bom, a gente sabe de muita coisa, mas tudo que a gente sabe está fazendo a transformação apenas nas nossas microbolhas, apenas nas nossas glias, se é que você me permite a analogia canalha. Fala para mim, Leonardo. Igor, eu não sei se eu tenho conhecimento aprofundado para divagar em relação à sua pergunta, mas
A primeira hipótese é: enquanto o problema que parece não ter solução for a pedra fundamental que fomenta substrato para o sistema seguir em frente, a probabilidade dele desaparecer é ínfima. E a gente está falando de um sistema de capital aí, né? A outra face da moeda é: isso falo para ti com base em um review que eu fui apresentado no início do doutorado pela Carol, uma fisioterapeuta já doutora pelo LAND, Laboratório de Neurobiologia da Dor e Inflamação, e ela nos agraciou com uma apresentação de 1h30 aproximadamente de um viewpoint, não, de um review, perdão, publicado na Nature sobre vivemos numa sociedade de problemas invisíveis, em que os autores começam o review da seguinte forma: uma imagem de um antepassado nosso e o homem atual, o homem contemporâneo, em que parte dos medos, dos incômodos, dos problemas, das preocupações dessa arte ilustrativa, didática, contemplava um balão, uma série de pensamentos que envolviam bens materiais, lucro, né? Não é uma crítica ao capital, tá, gente? Não estou falando sobre isso. Mas problemas invisíveis, no sentido de uma conta, um familiar, um desgosto. Isso aqui que a gente está fazendo é muito bom, mas gera muita tristeza e frustração para outras pessoas também. Tá? Em contrapartida, o ancestral tinha seus problemas, Igor, muito bem estabelecidos. A ínsula dele, a amígdala dele trabalhava não a todo vapor como a nossa. Ela se preocupava com aquela mata que mexia na savana. A probabilidade de ser uma onça, eu vou imaginar que é uma onça, porque eu preciso sobreviver. E ele saía dali, em busca da sua caça, a caçava, a cozinhava, e a vida seguia. Ele não tinha que pagar o boleto da internet amanhã, pagar 360 meses da prestação de um apartamento, ou 48 meses da prestação de um carro. Eu não estou falando que isso é a causa da dor, gente. Eu estou exemplificando para vocês que que um pensamento, ele é um impulso neuronal, envolve eletricidade e química. E a exposição contínua a esse tipo de atividade pode realmente gerar padrões disfuncionais em nosso organismo. E volto para a fala que eu citei para vocês anteriormente. Existem indivíduos que são um solo fértil para a dor florescer. Então, novamente, exemplificando, basta muitas vezes um input, que é o grão de feijão, para semear algo que talvez seja duradouro. Então, se for assim, de forma muito reducionista, tentar responder, Igor, o teu questionamento, que é muito bom, é a pergunta de $1 bilhão, né, ou mais, vivemos numa sociedade atualmente de problemas invisíveis. E essas condições são muito complexas de se lidar. Tanto para você, Igor, um cara genial, extremamente fora da curva, que tem os mesmos sofrimentos, a gente conversa, os mesmos anseios, mesmo tendo ciência acerca do quão prejudicial isso pode ser para si e para os seus pares, né? E a outra face da moeda é algo que eu não gostaria de acreditar. No mau caratismo da humanidade, né, no seu viés muito forte pelo capital, que ainda tem um braço de um comportamento muitas vezes realmente que não envolve atitude, que é o instinto de sobrevivência. Por isso muitas pessoas fidelizam, comercializam condições que não são necessárias, mas ele para e pensa. Dá o exemplo que tu deu da dor lombar, né? Cara, esse paciente ele podia receber alta hoje, mas eu vou marcar um retorno para daqui a 3 semanas, porque vai ser bom para te ganhar mais R$200, cara, que tu precisa pagar a tua conta.
Então é um mix de mau caratismo com a necessidade do ser humano sobreviver. Eu realmente me esforço para não ver a humanidade com olhos ruins, tá? Mas eu sou um decepcionado em parte com a humanidade, me incluo nisso, tá? Eu sei tudo isso em teoria, mas eu sei que eu tenho que estar aqui, gente, por exemplo, conversando com vocês. Eu só estou aqui porque meu celular é caro, meu computador é mais caro ainda, estou pagando energia, uma internet que não é barata, e esse é o ciclo da vida, tá bom? E uma coisa que o Aldivan falou agora, precisamos ser verdadeiros e temos total ciência de que basicamente todos que estão aqui têm culpa na incidência e prevalência de dor musculoesquelética. Todos. Perfeito. Eu tenho Perfeito. pra cacete. Assim como todos Eu vocês. também. Com certeza. Tá bom? Léo, aproveita que você está pertinho aí da câmera. Uhum. Eu vou sugar seus olhos verdes aqui agora. E finge que você está de frente para uma câmera Tá bom. que está transmitindo. Você está de frente para uma câmera, né? Mas para uma câmera que está transmitindo para todos os nossos pares e para todos os nossos colegas de outras categorias. Eu queria que você fizesse dois apontamentos para a gente fechar o nosso raciocínio. O primeiro, vale a pena, com todo esse cenário caótico que vivemos, ser um fisioterapeuta honesto intelectualmente? Ponto. A segunda questão, dá um recado para aqueles profissionais que a gente chama de profissionais crônicos. O que devemos fazer? Tá bom. É aquela aula clássica de Florianópolis que, com todas as nossas divergências, nós chegamos a um ponto em comum, né? Será que devemos tratar pacientes ou devemos tratar os profissionais crônicos? Tá bom. Então, vale a pena ser fisioterapeuta? Tá. Não era melhor você ter sido engenheiro aeronáutico e não estar passando por toda a raiva e o estresse de explicar que você tem que seguir um norte e que esse norte, de facto, é a ciência? A pergunta número 1, Igor, tu colocou algumas frases finais. Vale a pena ser um fisioterapeuta honesto, né? Em tempos do cenário atual? Pessoal, sabe o que é isso aqui atrás? É a minha cama. Eu tô aqui num quarto pequenino, onde eu fico basicamente todo o período quando eu estou em casa, é aqui. Vale, Igor. Sabe por quê, cara? Tu me conhece, tu sabe que eu prezo por uma coisa, por qualidade de vida e saúde, né? A ciência, inclusive, comprova isso. Orienta isso. Sono. Sono. E, gente, não há valor para você deitar naquilo ali, ó, e saber que hoje eu podia ter ganho 60% a mais do que eu ganho, mas que eu fiz, teoricamente, parte do correto. Tá? Então, nada paga deitar a cabeça, né, e fechar os olhos e dormir muito bem. O que me tira o sono hoje é a qualificação do doutorado, questões ínfimas. Um doutorado não é nada. Conheço um monte de doutor lambisgoia e várias pessoas com a graduação geniais. Tá? O que me tira hoje do meu sono é o doutorado, só, nada mais. Então, tá? E a tua pergunta número 2, Igor, foi? Perdão, que eu agora me... Um recado para os profissionais crônicos. Tá. Só um adendo, que quando a gente fala em profissionais crônicos, né, não é simplesmente apontar o dedo, mas é apontar o dedo, inclusive para nós, para nossas atitudes do passado, e tentar reconstruir algo num presente e num futuro um pouco melhor, né? Porque tem muita gente que acha que essa ideia de falar o profissional X é crônico é simplesmente rotulá-lo e deixá-lo à própria sorte, como muitos dos nossos pacientes são rotulados e abandonados à própria sorte. Em 2019, dia 4, sábado de manhã, sábado às 11 horas da manhã, eu estava bastante nervoso e eu fiz uma palestra de 10 minutos e 50 e poucos segundos no Floripen, aqui em Florianópolis, intitulada Profissionais crônicos devem considerar ser tratados? E no título
Estava lá no slide escrito pacientes, riscado e ensino profissionais. E na sexta-feira à noite, quinta-feira à noite, Igor, Rafael Alight, genial, megamente, que está nessa live provavelmente. Lara, talvez não esteja aqui, né, porque deve estar com a bebê. Fukuzawa, genial. E Igor, nós 5 estávamos aqui em casa, junto na época com o Thaís Bueno estava conosco, grande Thaís, saudades dela. E nós definimos o profissional crônico. Nossa definição, acabei de abrir a aba aqui para ler para vocês, tá? Sem o viés do Leonardo agora na leitura. Profissional crônico. Aquele que tem origem a partir do senso comum, escorado na cultura do fazer. Quem ignora princípios básicos, como o da hipótese nula, que emprega o que está fora de uso, pertencendo ao passado, obsoleto. Em síntese, o profissional crônico é aquele que não considera ou faz uso do raciocínio científico ou do método científico para a tomada de decisão clínica. Genial. Gente, no ponto de vista do Leonardo, o que move o ser humano é a disciplina. E a disciplina, assim como a nocepção, ela apresenta subclassificações. Não entenda obsessão como patológico, mas se você quer obter resultados, é para si. Agora não estou dando uma de coach, tá? Mas o maior adversário que existe na humanidade é você mesmo. Se você perguntar para mim, eu sou uma pessoa com extrema dificuldade para compreensão, para leitura. Eu preciso ler 10 vezes, traduzir. Não venho de uma formação com facilidade. Por exemplo, eu fui aprender inglês na graduação para tentar ler, a sós também. Mas o que me move é tesão pelo conhecimento. Disciplina quase que de forma obsessiva. Então, se eu sou capaz, podem ter certeza que todos vocês são. Não sou erudito e conhecedor de toda a história como o Igor é um cara que vocês podem chamar, conversar com ele sobre tudo. Tu sabe o que é, Igor? Tu é um cara fora da curva. Talvez se vocês me chamar para conversar sobre dor, eu consiga ter umas ideias um pouco diferentes. Mas se eu sou capaz, todos vocês são capazes, né? E eu vou fazer vou dar a honra, porque essa live ela é voltada pela organização do MDT. Em 2014 ou 2015, quando eu fiz um primeiro módulo, ele abriu a minha cabeça, Igor. Ele me convidou a conhecer profissionais que já tinham um perfil diferenciado na época. Para mim, eram totalmente diferentes da realidade. Eu preciso enaltecer isso. Tá? É um modelo que te convida a um raciocínio muito aprofundado, principalmente pelos seus mentores no Brasil. Tem uma conversa com o Vicente e tem uma conversa com o Liberato. São 2 outliers. Então, quem tiver a possibilidade de conviver e ter mentores, né, isso foi. Se você me perguntar o que o MDT fez por mim, foi ele me fomentou a curiosidade. Ele me apresentou a capacidade de raciocinar clinicamente. E aquilo ali foi o feijão, que semeou e brotou com caules, galhos diferentes e me mostrou uma série de sistemas de classificação de subgrupos, que eu fiquei depois obsessivo por isso. Então, eu só tenho a agradecer. Basicamente, isso. Que me levou a te conhecer num outro sistema de classificação na época, CFT, né? Verdade. Que me levou a conhecer Fukuzawa e Caio em Campinas, realizando, se eu não me engano, o TBC na época. Então, é basicamente Muito isso. legal. Né? Igor, e eu gostaria que, para a gente finalizar essa live, que tu respondesse para nós as duas perguntas que tu me fez. E o teu fechamento, porque da minha parte, gente, eu agradeço, tá? Eu encerro a minha fala por aqui. Perfeito. Eu, como anfitrião da live, embora tenha sido o convidado no perfil do Instagram,
Depois dessa minha fala, eu acredito que nós podemos podemos encerrar, na verdade, essa grande live que foi muito importante. Ver que nós tivemos uma audiência elevada por quase 1h40, pelos meus cálculos aqui. Léo, eu acho que a honestidade intelectual é uma das grandes virtudes do homem, do Homo sapiens. Eu tive a oportunidade e a honra de conhecê-lo e tantos outros grandes colegas em situações onde eu tentava me refinar profissional e intelectualmente. Eu tive um dia, eu estava no Rio de Janeiro fazendo um curso com um grande fisioterapeuta chamado Ney Mesiá. E na turma tinham pessoas do calibre do Adriano Pezolato, do Palmiro Torrieri. Do nada entrou uma pessoa na sala e era o Felipe Reis. Grandes pessoas que, para além do know-how profissional, são grandes pessoas no sentido amplo, no sentido lato da palavra. Então, essa primeira questão que eu te propus a responder, eu acredito sim que a honestidade intelectual vale a pena, seja na profissão que for, seja na fisioterapia, seja no caixa do supermercado, seja no marcador e no remarcador do supermercado, no motoboy. São tipos de pensamento, são tipos de saberes distintos. E nenhum é melhor do que o outro. São situações muito, muito distintas para serem comparadas. Cada qual vai ter a sua importância e isso é super fundamental. Então, honestidade intelectual como virtude, assim como a paciência é uma grande virtude, que nós, infelizmente, estamos perdendo nesse tempo onde o homem tem ficado cada vez mais animalizado. Ele tem se proposto a realizar tarefas para nutrir-se daquilo que é mais imediato. Hoje, você não tem mais aquele tempo contemplativo para as coisas. O tempo que o Harold Meshkey e o Nikolai Bogduk tiveram para contemplar e elaborar o conceito que a gente tem até hoje de dor. A perspectiva maravilhosa do professor Melza, que participa da teoria das comportas em 1965, mas que revoluciona o movimento, o mundo da dor, com a sua teoria da neuromatriz de 99 a 2001, salvo erro. 99. Olha que coisa linda. Ele superou positivamente, de novo com esse termo da sociologia aplicada, o que na década de 1960, antes do homem chegar à Lua, né, ele já havia postulado, ele se supera positivamente. Somente homens de grande talante, e quando eu falo homens, eu me refiro a homens e mulheres de grande talante, que conseguem essa proeza. E isso é graças à honestidade intelectual. Porque se o Melza quisesse ficar apegado à picuinha de 1965, que foi uma grande teoria, sem sombra de dúvidas, não há debate sobre isso, mas ele poderia ter ficado ali, tipo o Gollum e o My Precious, e não ter evoluído, e não ter nos brindado com essa genialidade que foi a teoria da neuromatriz da dor. E, rapaz, profissionais crônicos, eu acho que temos que olhar para nós, em primeira instância, para ver se nós mesmos não estamos reproduzindo aquilo que condenamos. Nietzsche tem uma fala muito interessante. Quando você olha para o abismo olha para você de volta. E ele tem um complemento nesse aforismo, que ele fala, com outras palavras, que quando você combate as bestas que você teme, você pode tornar-se uma dessas bestas. Então, se você combate um inimigo com tamanha virulência, por ele ser um inimigo altamente violento, de repente você pode se tornar aquela violência que você repugna do cidadão que você combate. Então, eu tenho um certo cuidado com essa ideia que eu acho brilhante e genial, mas eu sempre tomo cuidado para que as pessoas não interpretem errado.
Eu acho que a minha visão com os profissionais crônicos é de acolhimento, de tentativa de trazê-los à reflexão. Obrigar jamais. Ninguém se converte pela força, né? A gente já tem dados históricos suficientes para entender que isso não existe. Então, é sempre convidar as pessoas à reflexão, aproveitar os grandes exemplos que a gente tem na fisioterapia, né? Esses dias mesmo teve uma live genial do Rodrigo Vasconcelos com o Léo Costa. Esse tempo é um tempo de lives, né? Mas são pessoas que, para quem tiver a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, vocês vão perceber que eles são gigantes, gigantes. Não pelas estruturas que eles construíram, mas pelo caráter e pela honestidade intelectual que essas pessoas têm. Então, eu acredito realmente que o profissional crônico, ele tem que ser convidado a refletir. Afinal de contas, a gente sabe que informação não muda muito comportamento, né? Vide que a gente tem que usar agora estratégias de entrevista motivacional para tentar mexer um pouco com o comportamento dos nossos pacientes. Isso é bem complexo. Léo, então, eu te agradeço pela disposição do tempo, tá? Agradeço ao Éder e ao Andrezinho por terem me escolhido para nutrir essa conversa contigo, que foi mais do que um prazer, foi uma honra, de fato. Foi mais honroso ainda ter a presença de tantas pessoas importantes para a fisioterapia, para o MDT nessa live, por tanto tempo, né? Eu acho que isso sempre é importante, é uma boa vontade. Tem pessoas que poderiam estar dormindo nesse momento, ou estudando outras coisas, e estão aqui nos prestigiando. Eu agradeço de coração a presença de todos. E gostaria só de lembrar que o professor Liberato, numa das suas magníficas aulas, ele fala que o tecido não é o assunto. Isso em inglês, eu não vou me arriscar com a minha pronúncia triste em inglês, mas as pessoas sabem do que eu estou falando. E a gente falou basicamente isso, né, durante esse período todo. Sobretudo na relação da dor crônica, né? Ela não é um marcador preciso para a integridade tecidual. Acho que essa é a mensagem fundamental. Estudem sempre e limpem suas calhas, pessoal. Dengue mata. A gente está em tempos de Covid, mas a dengue está matando. Por favor, Leonardo. Por fim, tratando-se de dor, saber apenas sobre anatomia e biomecânica não é mais o suficiente. Não é uma frase minha. Gordon Vadel. Genial, genial. Beijos, gente. As lives ficarão salvas. As duas primeiras já estão aqui. Igor, prazer ser seu amigo. Grato pelo momento compartilhado. Beijo no seu coração. Fique em paz. Nos falamos daqui a pouco no WhatsApp. Valeu, Léo. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite, Nara Rabelo. Obrigado. Você é uma fofa. Até mais. Tchau, tchau. Beijos.